Por toda a nossa jornada anteriormente, usamos funções pré-criadas no Grasshopper e no JavaScript em si. Mas chegou a hora de entendermos nossas próprias funções, uma das coisas mais importantes na linguagem de programação. Salve pessoal, tranquilo? Aqui é o Tite e trago hoje o vídeo de número 12 sobre Grasshopper, o aplicativo da Google que te ensina o básico de programação na linguagem JavaScript. No vídeo de hoje veremos funções, o que são, para que servem, como funcionam, como criar. Não perca hoje no Tite Ensina! Só antes de iniciar, novamente peço sua ajuda e colaboração no crescimento do canal, deixando seu like no vídeo e se esse assunto te interessar, se inscreve no canal também. Estou gostando bastante de criar esse conteúdo e quero saber o feedback de vocês. Tudo certo? Então vamos continuar. A primeira tarefa se chama Cambista. Neste desafio, você aprenderá sobre declarações de função. Declarações de função salvam um bloco de código que pode ser usado sempre que o nome da função é chamado. Então, função nada mais é que um bloco de código que é salvo para você usar mais à frente no seu código. A palavra-chave function cria uma nova função, que nesse caso se chama in. Ela possui um argumento, que é a variável $. Tudo que tiver dentro das chaves será executado quando o nome da função for chamado. O que precisamos saber aqui é qual é a finalidade dessa função. Analisando o código, a gente pode ver que ela cria uma nova variável chamada amount, que vai receber o valor da entrada, $, e multiplicar por 113. Em seguida ela retorna, ou seja, ela mostra na saída a variável amount. Então o que essa função faz nada mais é do que converter $, que é a moeda dos Estados Unidos, em ien, que é a moeda japonesa. A taxa de câmbio aqui nesse caso é 113. Então, sempre que eu chamar essa função e pôr entre parênteses um valor em dólares, ela vai me retornar o valor convertido em ienes japoneses. Aqui nas instruções, a minha tarefa é mudar esse último console.log, onde está escrito 0, e alterar para in ien 100. Então, altere esse 0 para in ien com o valor 100. Então, eu estou chamando a função que foi criada lá no começo. E como argumento eu uso o valor $100. Então é esperado que ela me retorne esse valor convertido para ien. Na tela o que vai mostrar é $20 americanos é o resultado dessa função, que vai mostrar quanto valor $20 americanos é em ienes japoneses. E depois a mesma coisa, só que para $100 americanos. Então eu executo o código e pronto. $20 americanos é 2.260 ienes japoneses. $100 americanos é 11.300 ienes japoneses, conforme a gente esperava. Próxima tarefa, um pouco mais de mudança. Neste desafio você criará uma declaração de função que usa um comando de retorno para converter dólares em baht tailandês. A palavra-chave retorna diz a uma função para parar de executar e retorna um valor. Aqui nessa tarefa as funções são praticamente as mesmas, só que dessa vez, além de converter dólar para iene japonês, eu vou criar uma nova função que vai converter dólares americanos em baht tailandês, que eu imagino que seja a moeda da Tailândia. A função in ien já está pronta, que é a mesma da tarefa anterior. O que eu preciso fazer é terminar a função in_baht, que está aqui nas instruções. Use let para criar uma variável chamada baht. Então, let, uma nova variável chamada baht. Atribuir baht o valor de $, então coloca aqui dólares, vezes 33. E no fim, retornar o valor de baht. Analisando o código aqui, temos que ele cria uma variável chamada wallet, cujo valor é 50. Em seguida temos as duas funções que convertem o dólar americano. Primeiro a para a moeda japonesa e a segunda que a gente acabou de criar para a moeda tailandesa. E depois vai mostrar na tela o valor de wallet,
que é 50 dólares americanos, quanto que esse valor é tanto em ienes japoneses quanto em baht tailandês. Executa o código e pronto, que nem como a gente esperava. O foco dessa tarefa foi usar a palavra-chave return, que funciona como a saída da função, que é o que você quer que apareça após a função ser executada. E agora a gente já está aqui em a metade. Qual será o resultado desse código? Bom, o código é uma função chamada half, que é metade em inglês, né? E tem como argumento essa variável valor. Ele vai retornar para a saída o valor dessa variável valor dividido por 2, então a metade do que eu der como entrada. Então, se eu declarar uma variável x igual a 8 e usar essa função com x igual a 8, qual vai ser a minha saída? Vai ser a metade de 8, que vai ser 4. Então, beleza. A função half retorna o valor do argumento dividido por 2. Você pode ver então que função tem várias utilidades. É um bloco de código que executa qualquer tarefa. Só que você tem que programar que tarefa ele vai executar. Pode ser a metade de um número, pode ser a conversão de uma moeda, pode ser o dobro de um número, pode ser qualquer coisa. Vai caber a você escrever a função e saber quando usar, lógico. Próxima tarefa, ao máximo. Nesta lição, você adicionará uma chamada de função a uma declaração de função. Complete a declaração de função máximo adicionando uma chamada de função larger. Ok, vamos primeiro entender qual é o objetivo dessa tarefa, desse código. O objetivo dessa tarefa é encontrar o maior número em uma array de números. Então, vou ter uma lista de números e eu quero saber qual desses números é o maior. A primeira coisa que se faz é criar uma função que compare dois números e verifique qual deles é o maior. E justamente a função que faz isso é a função larger, que já foi declarada aqui no início do código. Como você pode ver, a função larger recebe dois argumentos, dois números de entrada. O que ela vai fazer? Vai comparar esses dois números, né? Verificar se o primeiro é maior do que o segundo. Se o primeiro for maior do que o segundo, então retorna para a saída o valor do primeiro. Se não, retorna o valor do segundo, ou seja, vai retornar o maior número dentre esses dois. Agora a gente vê a segunda função, que é a máximo. A entrada dela a gente já vê que é uma array. Declara essa variável local max, e recebendo o valor 0. Em seguida temos um laço for, que vai ler todos os elementos dessa array e atribuir para o valor do max. Mas é aí que a gente entra para alterar. Segundo as instruções, nessa linha ele quer que altere o valor de max igual a num para max igual a larger, com max e num como argumento. Então a gente vai pegar max num aqui e vai trocar para max recebe larger, max e num, utilizando a função que criamos anteriormente. Pode isso? Usar uma função dentro de uma outra função? Claro que pode. Então eu vou verificar todos os elementos dessa array e comparar um a um com o valor de max, que vai armazenar o valor máximo entre esses dois números, já que eu estou usando a função larger. Após comparar um a um todos os valores dessa array, a função retorna a variável max, que a essa altura vai conter o maior valor dessa array. Em seguida é só mostrar na tela a lista de números que eu estou usando e usando a função para saber qual é o valor máximo entre esses números. Executa o código e pronto. Tá vendo aqui na saída, ó, que temos o 42, 80, 69, 18 e 58. Qual o valor máximo entre esses números? É o 80. Como foi que o meu programa fez essa conta? Ele verificava de um por um. Primeiro ele pegou 42 e armazenou em max. Então ele pegou 80 e comparou com 42. Qual é o maior? 80. Então ele pegou 80 e substituiu lá no valor do max, que ficou 80. Então em seguida ele continuou com 69 e comparou com o 80. 69 é maior? Não. Então continua 80. Então ele pegou o 18 e comparou com o 80. Qual é o maior? 80. Então permanece 80. Depois fez com 58 e o 80 permaneceu. Se algum desses outros três números aqui fossem maior do que 80, ele ia substituir o 80 lá na variável max e ia retornar o maior valor entre eles. Beleza? Substituição de recursão. Mas vamos parar por aqui por agora.
porque eu não quero que esses vídeos do Grasshopper fiquem tão grandes. E como ainda tem mais 4 tarefas, então ele ia ficar. Então vamos deixar elas para a parte 2 desse bloco de funções. Espero que pelo menos a noção básica sobre o que é uma função você tenha entendido. A gente viu como que declara uma função, como que retorna a saída de uma função, como chama uma função criada anteriormente, e inclusive que pode usar uma função dentro da declaração de outra. A continuação vemos depois. Eu fico por aqui. Se você chegou até aqui, deixa o like aí embaixo para fortalecer e ajudar no crescimento e divulgação do canal. Se achou interessante, se inscreva para continuar acompanhando a minha jornada no Grasshopper. Já estamos próximos de chegar aos 100 inscritos. Só tenho a agradecer a você que acompanha o meu trabalho. Comente alguma sugestão e eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!